Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra, idealizadora da Tardelli Capacitação em Saúde. Hoje nós estamos iniciando a série Preparo e Administração de Medicações. A nossa aula 1 iniciará a abordagem sobre o preparo, as vias de administração medicamentosa. O preparo e administração dos medicamentos é uma tarefa bastante importante dentro do cenário da enfermagem. A terapia medicamentosa é uma das formas mais comuns de intervenção no cuidado prestado ao paciente, sendo utilizada ao longo dos anos na cura e no controle de doenças. Cerca de 88% dos pacientes que procuram atendimento à saúde recebem prescrições de medicamentos. A correta administração requer conhecimento pleno dos integrantes da equipe de enfermagem envolvidos no cuidado ao paciente. O preparo e administração dos medicamentos requer técnica correta, oferecendo segurança para os envolvidos, ou seja, profissionais e pacientes. Dentro do preparo e administração dos medicamentos, um dos maiores desafios são os cálculos farmacológicos aplicados à enfermagem. Eles permitem preparar e administrar a dose precisa, a dose certa, frente à prescrição médica certa. Assim, vamos ver os passos que oferecem a segurança do paciente no preparo e administração dos medicamentos, bem como conhecer as vias de administração medicamentosa, para nas próximas aulas abordarmos os cálculos farmacológicos aplicados à enfermagem. Um dos pontos importantíssimos no preparo e administração dos medicamentos são os certos para preparo e administração dos medicamentos. Nós já trabalhamos com 5 certos, 6 certos, 7 certos e hoje nós temos em torno de 10 a 11 certos estabelecidos em protocolos hospitalares que visam a segurança dos pacientes em atendimento. O primeiro certo é a prescrição médica certa, o medicamento certo, o paciente certo, a dose do medicamento certa, a via de administração do medicamento certo, a hora de administração do medicamento certo, a validade deste medicamento certa, a compatibilidade deste medicamento certa, a orientação para o paciente certa sobre o medicamento que ele vai utilizar, o direito de recusa do paciente, ou seja, o direito de recusa certo, o paciente tem direito a recusar-se de receber o medicamento. E, por fim, a anotação de enfermagem certa, juntamente com a checagem do medicamento, que nós podemos trazer, inclusive, como o 12º certo. Quando nós falamos de garantir a segurança para o paciente, é fundamental conhecermos a via de administração dos medicamentos, bem como os cuidados de enfermagem necessários para cada via. A primeira via que nós vamos abordar é a via entérica. A via entérica são os medicamentos administrados via tubo digestório. São medicamentos que serão introduzidos pela boca, ou seja, via oral. Esses medicamentos também podem ser administrados por sondas gástricas, então é o acesso ao tubo digestório e este medicamento tendo uma absorção no intestino delgado. A via oral é a administração, então, do medicamento pela boca. Idealmente, se o paciente não tiver nenhuma restrição hídrica, este medicamento, seja ele comprimido ou líquido, ele deve ser administrado com 50 ml de água no mínimo. Idealmente, podemos chegar até 200 ml de água filtrada, para termos uma boa diluição e
E diretamente, se eu tenho uma boa diluição, essa medicação vai chegar bem diluída na cavidade gástrica, vai prosseguir para o intestino delgado pela peristalse e vai, bem diluída, ter uma boa absorção nas vilosidades intestinais. A medicação via sonda gástrica, a sondagem gástrica engloba tanto o tubo gástrico quanto entérico, é a administração do medicamento feito pela sonda. Também é feito com a utilização de uma seringa, idealmente são as seringas de bico liso que favorecem uma boa conexão na sonda gástrica. Essa medicação inicialmente é diluída em 20 ml de água filtrada, administrada e posterior à administração é ideal que se faça no mínimo 40 ml de água filtrada para que você tenha novamente a questão da boa diluição, mas que você também não tenha a obstrução desta sonda. Quando nós falamos do medicamento, então, via enteral, nós englobamos a via oral e o medicamento por sonda, lembrando que ambas acessarão o tubo digestório e terão a absorção no intestino delgado. Os cuidados de enfermagem específicos para este tipo de medicação, para a medicação pela via entérica, inicia-se com a higiene das mãos. O profissional deve certificar-se da prescrição médica, observando a prescrição certa, a medicação certa, a via de administração certa, a dosagem certa e a hora certa. Eu costumo brincar que quando você pega uma prescrição e começa a ler a prescrição, identificar paciente certo, você identifica a medicação, você vai sequencialmente dando, seguimento aos certos no preparo de medicação. Ao separar toda essa prescrição certa, medicação certa, observar a dose certa, o horário certo, você vai pegar este medicamento e ler o rótulo 3 vezes no mínimo. Ao retirar esse medicamento do armário, ao abrir este medicamento para preparar, ao fechar este medicamento para guardar novamente ou ao desprezar este medicamento. Obviamente que quando você lê este medicamento, você também observa data de validade, Então é importante que você perceba que você já vai verificando alguns certos já no momento que você está preparando a medicação. Uma vez separada a medicação via oral, você pode colocar ela em um copo descartável. Normalmente nós usamos os copos de 50 ml, que é aquele copo pequeno de café, ou podemos deixar a droga no próprio blister, ou seja, naquela embalagem plástica ou de alumínio que os medicamentos são apresentados. Esse medicamento é colocado então no blister, deixado no blister ou colocado no copo, de acordo com a dose da prescrição médica. Após isso, você vai realizar a identificação do medicamento. Essa identificação, hoje, nós temos vários serviços que apresentam ela digitalizada, informatizada, no formato de etiquetas adesivas. Então, o que deve conter nesta etiqueta? O nome completo do paciente, a data de nascimento, normalmente o registro geral hospitalar, o número do quarto, o número do leito, o nome do medicamento, a dose do medicamento, a via do medicamento, a hora do medicamento. Mais uma vez, nos voltamos para os certos do preparo e administração do medicamento. Após, então, o preparo desse medicamento, você vai seguir com o medicamento em uma bandeja até o quarto ou leito do paciente. Chegando no quarto, nós devemos nos identificar, é claro,
informar, orientar o paciente sobre a prescrição e depois nós devemos conferir os dados da prescrição médica, da identificação do medicamento, juntamente com a pulseira de identificação do paciente. Você deve ainda esclarecer ao paciente o tipo de droga que ele está tomando e as possíveis reações alérgicas que esse paciente já possa ter tido durante ou na vigência do uso de algum medicamento. Após então conferir todos os dados, estando certo de que essa medicação está correta, você vai administrar essa medicação, oferecer água para que o paciente possa deglutir, lembrar que é no mínimo 50 ml, idealmente 200 ml de água filtrada. É claro que eu tenho que observar se esse paciente não tem nenhuma restrição hídrica, né? Quando a gente trabalha com pacientes com restrição hídrica, nós sempre trabalhamos juntamente com a equipe médica e fazemos um cálculo para que o paciente possa receber os medicamentos sem ter, o excesso de líquidos, mas tendo uma boa diluição e absorção. É bastante importante esperar que o paciente faça a deglutição deste medicamento e que você observe que não há resíduo da medicação na boca dele. A seguir, você deve higienizar as mãos, checar o medicamento, ou seja, acessar o prontuário, checar o medicamento e realizar a anotação de enfermagem. Já a medicação via sonda gástrica, você vai seguir o passo 1, 2, 3 e 4, ou seja, higienizar as mãos, certificar-se da prescrição, a medicação certa, a via certa, a dose certa. Você vai ler o rótulo do medicamento 3 vezes no momento do preparo. Este medicamento, ele deve ser líquido. Se for um comprimido, você vai ter que macerar esse comprimido, ou seja, tornar ele um soluto para que você, ou seja, um pó, um comprimido macerado, para que você possa diluir ele em água filtrada e assim prosseguir a administração. Você vai colocar este medicamento num copo, o copo de 50 ou de 200 ml. Você vai realizar a identificação deste medicamento. Você vai colocar o medicamento em bandeja. Você vai levar o medicamento até o quarto. Chegando no quarto, você vai conferir a prescrição juntamente com o rótulo de identificação do medicamento e a pulseira do paciente, que deve conter o seu nome, a data de nascimento, o registro geral hospitalar, e ainda checar se esse paciente nunca teve nenhuma alergia relacionada ao uso de medicações. Quando nós administramos medicação via sonda gástrica, o paciente, no geral, quando ele é usuário de sonda, ele é mantido num decúbito elevado entre 30 e 45 graus, podendo chegar até 90, para que você evite que essa sonda que haja um retorno pericatéter e que possa ocorrer uma bronquioaspiração de fluidos gástricos. Então, é bastante importante manter o paciente no decúbito elevado. Após, então, se certificar da medicação correta, fazer a checagem da pulseira, você vai calçar as luvas, o decúbito estando elevado, você vai tirar o protetor, a tampa dessa sonda ou a conexão de abre e fecha, mantendo a sonda dobrada. Imediatamente você normalmente conecta uma seringa. Essa seringa nós fazemos a aspiração de suco gástrico, nos certificando que esta sonda está localizada na área gástrica. Nós não estamos aqui falando da técnica da sondagem, mas nós temos a sonda localizada após a válvula cárdia, que é denominada de sonda gástrica, e a sonda localizada após o piloro, que é identificada como sonda nasoentérica. É claro que nós podemos ter ainda
testes preconizados dentro do serviço que você atua para confirmação dessa sonda por meio de protocolos. Então, você, enquanto profissional, deve estar ciente deste protocolo. Uma vez feito o teste de localização, está tudo correto, eu retiro essa seringa do teste e imediatamente com o catéter dobrado, eu faço a conexão da seringa com a medicação. Injeto a medicação, posso injetar suavemente. Na sequência da injeção da medicação, eu faço então a aspiração de 20 ml de água destilada, faço da água filtrada, faço a água filtrada, na sequência a segunda seringa de água filtrada. É importante também dizer que essa água filtrada, ela pode já ser feita em bolos, ou seja, numa velocidade um pouco mais ampla, para que você consiga, além de levar um diluente para essa medicação, favorecer que essa sonda fique limpa, sem resíduo medicamentoso, evitando uma obstrução futura. Terminando de administrar a medicação, você deve remover a seringa, fechar o catéter, manter o paciente em decúbito elevado, higienizar as mãos, acessar o prontuário do paciente, checar o medicamento e anotar a administração do medicamento e, obviamente, a ocorrência de qualquer intercorrência nesta administração. Nós encerramos aqui e voltamos com a nossa próxima aula na nossa série de farmacologia. Então, abordaremos na próxima aula sobre a via parenteral. É importante que você se inscreva no nosso canal, convide seus amigos para participar do nosso canal, um canal que vem trazendo conhecimento para profissionais da área de enfermagem, principalmente, e atualização. E se você gostou da nossa aula, dá um like e compartilha o nosso canal. Abraços e até a próxima!